Estamos ao vivo para nosso primeiro episódio do Arrasta Talks. É isso mesmo. Agora o Arrasta virou podcast também e nós vamos aqui entrevistar pessoas que têm a ver com o ecossistema, que participam do Arrasta e fazem um mundo melhor. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial aqui, um cara que eu admiro demais, que é o Edmilson. Bem-vindo, Edmilson. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Cara, é um prazer ter você, pentacampeão do Brasil, para estrear, fazer o nosso primeiro Arrasta Talks. E eu queria agradecer aqui ao Hub 500, que está cedendo um espaço para a gente aqui. O Hub, que ele é um apoiador do Arrasta para Cima. E também a Eduz, que deixou um presentinho para você aqui. Bom, hein? Começar podcast com presente é bom, hein? É isso aí, a Eduz mandou para você. Obrigadão. Um presente especial aí. Opa. Obrigado, Eduz. Obrigado, Hub 500. E vou deixar também aqui o site do Arrasta para vocês acompanharem. Esse ano tem bastante surpresa, nosso evento em dezembro, vai ser 2, 3, 4 de dezembro, na Fundação Edmilson. É isso aí. Então, confira aí no arrastaparacima.com.br. Valeu, Edmilson, cara, Oi. Que gratidão, viu? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado por estar aqui estreando o nosso primeiro episódio. Eu quero perguntar um pouquinho do Edmilson na ONG. O que te movimentou a fundar uma ONG? Como que foi essa história? Bom, na verdade, a Fundação Edmilson, ela nasce após a Copa do Mundo, né? Quando eu chego em Taquaritinga, na minha terra natal, sou recebido aí com um caminhão de bombeiro, faz o desfile pela cidade toda. E surge aí, né? Aí veio a ideia, junto com um amigo meu, também conversando muito com a Cimé, minha esposa, de a gente fazer um projeto social dentro de Taquaritinga, onde eu nasci, onde eu passei minha infância toda jogando bola na rua, no terrão, no campinho. E aí se inicia um desejo de a gente poder realmente abrir uma ONG. Aí a gente foi estudar para saber o que realmente a gente queria, se era um instituto, se era uma OCIP, se era uma associação. A gente demorou uns 3, de 2002 até 2005, né? A gente foi visitar institutos, fomos visitar fundações. Mesmo na Copa de 2002, eu lembro que o Cafu já estava já com o projeto dele de fundação lá no Jardim Irene já andando, né? Então, eu lembro quando a gente foi falar com o prefeito da cidade, né, que a gente já tinha decidido de fazer uma fundação, a cessão, a doação de um terreno, né? E eu fui muito claro com o prefeito na época, eu falei assim, poxa, eu vou instituir a fundação no meu nome, né? E gostaria de um terreno, e no terreno onde eu passei boa parte da minha infância brincando de bola, soltando pipa, jogando bolinha de gude. E aí eu lembro que aquele terreno tinha sido doado por uma empresa, fazer um centro esportivo, alguma coisa para a comunidade. E nunca eu lembro, esse terreno aqui é da fábrica tal, que vai fazer assim, tal, tal. E eles nunca fizeram, né? Toda a minha infância. E aí nasce, a fundação é instituída em 2005, né, com a pedra fundamental, eu tenho que dar um aporte inicial. E aí eu acabei, rapaz, fazendo um jantar, né? Peguei um engenheiro lá, um arquiteto lá de Taquaritinga, fiz todo o desenho da fundação, onde ia ser. Resumindo, fiz um jantar, dia 28 de dezembro de 2005. E aí eu empolgado, né? Apresentei lá em um telão, vamos ter isso aqui, vai atender tantas crianças, vamos tirar a criançada da rua, principalmente a criançada da Vila São Sebastião, onde o pai vai para a roça às 6 horas da manhã e só volta às 6 horas da tarde, contraturno escolar, tal. E daqui um ano, no dia 28 de dezembro, a gente vai inaugurar. Puxa vida, que responsabilidade, né? Aí eu volto para Barcelona, já estava em Barcelona. Ou seja, você jogou a intenção, colocou data. Data e tudo, mas ninguém me ajudou. Caramba. E aí passou 2005, né? Isso foi em dezembro. 2006 voltei para Barcelona. Fui convocado para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006, mas fui cortado porque eu machuquei o joelho. Acabei voltando, campeão da Liga dos Campeões. E um detalhe, boa parte das pessoas... são poucas pessoas que fazem projetos sociais após a carreira. Eu, Cafu, Jorginho, o próprio Raí, fizeram enquanto jogava, né? O Neymar agora tem um instituto dele, mas boa parte do pessoal faz como uma saída de trabalho também, né? E aí, cara, eu lembro que eu
volto no meio do ano aqui, e minha mãe já no mês de maio ligava para mim, pô, você falou, na rádio tá falando que não tem nem terraplenagem ainda da fundação e tal. Falei, mãe, não se preocupa não, agora que eu fui cortado, eu vou me dedicar o máximo possível para que a gente faça. Aí eu já tinha reservado um dinheiro para a construção da sede em Taquaritinga, depois, se quiser colocar as imagens aí, e fui numa das maiores construtoras da época, eles falaram, não, a gente não faz obra com esse tamanho aí, né, com esse valor. Falei, mas podem terceirizar, e eu quero fazer com vocês, que eu acho que ainda vocês têm uma fundação, e vocês vão doar para a construção disso. A fundação de vocês tem que doar uma parte da construção. E aí eu falei assim, ó, eu tenho esse dinheiro. Eu falei, mas esse dinheiro você não consegue construir nem metade. Então vai tirando as coisas e a gente vai construindo depois. E aí, resumo. Eu falei, eu preciso cumprir a minha palavra. Eu só preciso que em 4 meses vocês construam o que a gente programar aqui. E vocês entregam a chave no dia 15 de dezembro, porque no dia 28 eu vou inaugurar a fundação e vou fazer uma grande festa aqui na cidade. E aí se deu início ao trabalho social da fundação. Dia 28 de dezembro de 2006 a gente inaugurou o prédio e começamos os trabalhos sociais lá na fundação, que hoje já duram 16 anos. Caramba, cara, 16 anos. E você me contou ali que você começou com uma doação. Você quis só doar o dinheiro no primeiro momento, e aí depois veio a questão da fundação. A primeira vez que você aplica no social, você quer fazer mais, né? Não tem jeito, né, Edmilson? Ah, não tem. A fundação era o seguinte, quando você institui a fundação, você tem que dar um valor, como se fosse uma garantia, né, na escritura lá. Então, eu não tenho nem vergonha de falar, na época foi em R$200 mil. Eu doei R$200 mil para instituir a fundação. E depois a fundação ela tem um processo muito ligado à prestação de conta com o Ministério Público. E o que eu mais faço hoje é estar em dia, tudo direitinho. Boa parte das pessoas acharam, pô, Edmilson deduziu de imposto dele para fazer a construção. Meu amigo, quando você tem uma ONG e está no seu nome, principalmente fundação, você não pode deduzir nem 1% de pessoa física nem jurídica. É legal esclarecer isso, porque muita gente não sabe. Isso. E outra, eu morei 10 anos e meio na Europa. Naquela época eu era jogador do Barcelona. Então a minha residência no Brasil estava bloqueada. Eu era residente europeu, pagava os meus impostos na Europa. Então não tinha maneira alguma. Então dei esses 200 mil e eu tinha já planejado em fazer a construção do espaço para dar o início. Aí eu tinha uma Ferrari sem gasolina. Porque nós temos 3 mil metros de construção na fundação, nos 13 mil metros de terreno. E não tinha cadeira, não tinha mesa. Foi meu primeiro convênio com uma outra fundação, que foi a Fundação Barcelona. Então, o Barça imobiliou, colocou toda a mobília, né, dentro do anfiteatro, mesa, cadeira. E aí, durante 2 anos, me ajudou numa porcentagem que é 10% hoje do que a gente gasta. E a gente deu início, né? Mas Você pode revelar quanto você gasta hoje para manter a fundação? Hoje, nos 4 polos, entre 800 crianças diariamente, são entre 5 e 6 milhões de reais ano. Ano? Ano. Né? Então, são 800 crianças, 350 crianças em Taquaritinga, aí a gente em Carapicuíba tem mais 200, no Sertão do Piauí entre 200 e 280. Isso que eu ia te perguntar, vocês estão no Piauí também, Estamos no Piauí. Piauí foi um projeto onde eu fui visitar, me apaixonei, fiquei 5 dias, ela chorava. Não precisa, às vezes, eu sempre digo, não precisa ir para fora para ver onde tem necessidades. Antes de construir a fundação, eu fui numa igreja em 97, 98, e aí veio um missionário. Estou até mudando um pouquinho de tema. E esse missionário... o pastor levantou, vamos apoiar o missionário. Eu não tinha dinheiro na época. Né? Mas você jogava no São Paulo profissional? Eu jogava, mas não ganhava o que os caras ganham hoje. E eu não tinha dinheiro porque o dinheiro era contado. Pagar o meu carro, pagar o aluguel que eu tinha com a minha mãe, estava contadinho. Aí eu tirei um relógio, um Bulova que eu tinha, e doei. Aí passou um tempo, o pastor veio de novo. Aí eu falei, pastor, e aí, como é que ficou lá? Dinheiro que se arrecadou, estava falando assim, Edmilson, não chegou nada não. Nem o valor do seu relógio. Eu falei, não. Eu falei, então, seu pastor, seu missionário, tinha um projeto lá em Guiné-Bissau. A partir de hoje você nunca mais pede dinheiro para ninguém. Eu vou te sustentar, você e a sua família lá. Gente, quando eu falo disso, eu não falo para minha glória.
Eu não falo para me vangloriar e para me aparecer, porque o futebol me fez ser reconhecido no mundo. Eu faço porque é uma missão que eu tenho. E a partir daí o pastor Djalma nunca mais veio. Então, de 98 até 2006, antes de eu ter fundação, eu já ajudava a África. Né? Tinha lá, com o valor, eu mandava lá, ele cuidava de 700 crianças. A gente alugava 2 casas. Que país da África? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Então, quando a gente começou a fundação em Taquaritinga, a gente sabia da necessidade, primeiro, de não ter amor ao dinheiro. Claro, com um orçamento, com planificação, tudo. Saber que a gente tinha um ministério, porque a fundação é uma fundação que nasce no meu coração, no coração da minha esposa. E toda a dedicação hoje que a gente dá, que o tempo vale muita coisa, é em pró de retribuir um pouco daquilo que Deus nos deu. E hoje a tua esposa fica em tempo integral lá na fundação? Hoje a Cimeia ela é a diretora-geral da fundação. Né? Durante muito tempo eu me dediquei muito à fundação para que ela não fechasse. É legal frisar isso, né, Edmilson? Porque as pessoas esquecem que trabalho solidário vem trabalho antes do solidário, né? Muito trabalho para eles. Porque é uma gestão de empresa, cara. Boa parte das ONGs fecham as portas porque tem uma gestão amadora com familiares que não entendem de lado contábil, administrativo, financeiro. É uma empresa que não pode ter lucros, mas tem custos. Né? Sem fins lucrativos, mas tem um custo. Né? De um funcionário, da pessoa que cozinha, da pessoa que limpa. Então, a Fundação Edmilson hoje ela tem uma gestora, que é a Cimeia. Né? Tem o meu nome, que eu já pensei várias vezes em tirar o meu nome, que isso, às vezes de ajudar atrapalha. Que sentido que atrapalha? Porque a pessoa acha que a gente tem dinheiro e a gente tem que usar e não precisa de ajuda. Entendi. Entendeu? Põe o nome, Fundação Edmilson. Acha, não, Edmilson é rico, não precisa de ajuda. Ó, você que está vendo aí 6 milhões por ano para o social, não é brinquedo não. Então você que tem essa mentalidade, você que pensa isso, e você que é uma empresa que quer conhecer um pouco mais, né? Porque também, quando a gente fundou a Raça em 2020, a gente não tinha ideia do que era o solidário. Eu tô aprendendo agora, que nem a gente foi abrir um CNPJ para entender que não era isso agora, a gente tem que abrir uma ONG. Então é completamente diferente. E a gente não tem essa cultura no Brasil, né, Edmilson? Não tem, porque tem muita. Em todo o setor da vida, tem gente boa e tem gente ruim e mal intencionada. Né? Então, eu acho que quando a gente faz alguma coisa, primeiro tem que fazer com amor. Seja ela num negócio, seja ela num social. Essa é a primeira palavra, o amor. Dedicar, se colocar no lugar do outro, virar o jogo da vida de uma pessoa que está perdendo. Então, o projeto social ele tem que nascer isso. Se você não tem amor fazer o social e acha que você vai ganhar dinheiro disso, não entre, não faça. Né? E, exemplo, eu tive muitas dificuldades, a gente segue tendo dificuldades, mas Deus sempre tem nos abençoado e nos ajudado. Sempre... Cita uma pra gente, qual que é a sua maior dificuldade hoje ali na fundação? Primeiro é fechar o orçamento, né? Essa aí não tem dificuldade maior. Mas, exemplo, eu lembro, logo que eu parei de jogar, uma das primeiras coisas que o meu gestor de fortuna lá na Suíça me falou que eu tinha que parar de investir o dinheiro pessoal na fundação. Né? Quanto tempo você bancou a fundação com seu dinheiro pessoal? Desde a construção da sede até 2005, 2012, foram 7, 8 anos. Caramba! E aí a gente tinha um orçamento de 90 mil reais por mês, só em Taquaritinga, a gente não tinha os outros polos. E aí o cara falou assim, você tem que parar, irmão, porque senão aqui você vai, 1 ano, 2 anos, você vai gastar todos os seus bens, aquilo, e você já tem uma família, a receita, a fonte secou, né, vamos dizer. Aí eu busquei um planejamento estratégico de dedicar Copa do Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016. A gente fez um planejamento para que a fundação tornasse autossustentável e ela se mantesse o orçamento anual. Então, todos os cachês desses grandes eventos que teve, de participação, eu sempre doava, não pegava para mim, porque eu já tinha o meu custo de vida coberto, doava para a fundação. E a gente foi criando os mecanismos para que a fundação, pouco a pouco, fosse saindo daquilo que saísse só de mim, né? Eu lembro quando a gente fez essa redução, que a gente tinha um custo de 90 mil, eu baixei para 45. O que eu fiz? Reduzi a quantidade de professor,
não reduzir a quantidade de criança, e a gente conseguiu tocar com 45 mil. Então, em cima desses 45 mil, tudo que eu ganhava a mais, a gente criou como se fosse um fundo, alguma coisa para que pudesse dar receita. É porque as pessoas não têm essa visão, né? Que a ONG ela tem que ter superávit, né? Ela tem que ter caixa, porque senão ela não consegue rodar e fazer uma empresa normal, né, Edmilson? Ela não consegue, porque, exemplo, a fundação ela paga todos os tributos de qualquer empresa. A Fundação Edmilson, para escrever um projeto incentivado, seja ele cultural ou esportivo, tem que ter todas as CNDs, os certificados lá, tudo pagar direitinho. Quantas vezes eu não tirei dinheiro do meu bolso para deixar organizado lá o certificado para a gente apresentar um projeto no Ministério da Cultura, do Esporte, do Estado. Então, cara, é uma empresa que roda, que tem um orçamento. Ah, tem voluntário? Tem, mas nem todo mundo vai ser voluntário. E o voluntário você conta com um dia de folga dele. Então, isso me ajudou a entender qual que é o ecossistema também do terceiro setor. Então, você vai aprendendo. Hoje, graças a Deus, com essa experiência que a gente tem, a gente não fechou. A gente, em vez de se manter, a gente cresceu. Cresceu. Porque hoje nós temos a sede e mais 3 polos. E aí, namorando um 5º polo lá no Rio de Janeiro, na Favela da Malé. A gente está com um projeto lá, já com um educador lá, mas não contratado. Eu pago o dinheiro do meu bolso para ele, porque eu preciso treinar esse cara e saber quem ele é. Porque é o meu nome que está em jogo. Uhum. Eu não sei se o cara é adúltero, se o cara é pedófilo, eu não sei se o cara está envolvido com droga, envolvido com roubo. Então, a gente está em teste com ele durante 1 ano, sem colocar logo de nada, e ele vai passar por um brief de perfil, e aí, o ano que vem, a gente está pensando de atuar lá na Favela da Maré com 190 meninos. Que bacana, cara. Fala um pouquinho desse trabalho, porque as pessoas elas olham assim, Fundação Edmilson, deve ser um trabalho que ensina as crianças a jogar futebol. É isso aí, é outra coisa que eu ia falar, isso aí, Diego. Foi a primeira coisa que as pessoas falaram em Taquaritinga. Edmilson vai fazer uma escolinha de futebol. Não é o intuito, né? Inclusive o social, o terceiro setor, me ajudou muito a trazer o meu negócio hoje, né? Que é o SCA, que é o meu time de futebol. E boa parte das pessoas não conhece a parte social que a gente faz, né? A gente já só na cidade de Taquaritinga a gente atendeu mais de 30% da população. Em que, Edmilson? Em assistência social, em educação, em primeiro trabalho, cursos técnicos que a gente fez dentro das necessidades da cidade. A cidade é uma cidade que vive do setor do comércio, né? Então, a gente buscava a necessidade do supermercado, do atendente, da farmácia, fazia uma parceria com o curso técnico, ajudava o pré-adolescente que estava saindo da fundação a se posicionar dentro do mercado. Um dos cases, exemplo. Hoje nós temos mais de 600 jovens passados pela fundação que têm serviço dentro de Taquaritinga, no primeiro trabalho. E estão lá há 4, 5, 6 anos, meninos que passaram pelo curso técnico. Outro case também, Ramira. Ramira entrou com 9 anos, hoje ela se formou em educadora de balé e a fundação contratou ela. Então ela teve a experiência de aluna e de funcionária e replicar a vivência dela. Então, essa é a visão da fundação. A gente usa o futebol como ferramenta para atrair o menino para jogar bola, mas depois, dentro da fundação, ele mesmo vai buscar o caminho dele. A gente tem o Renan e uma outra menina, me fugiu o nome, dois entraram para fazer futsal, aí encontraram na modalidade de karatê, foram campeão do mundo na Bélgica. Uau. Chegaram de caminhão de bombeiro como eu, e o Renan e a Marcela, eles são árbitros de karatê hoje. A fundação ajudou na parte da educação física deles e hoje são árbitros de karatê. Então, nós somos ferramentas que utilizamos todo o esporte, seja ele vôlei, basquete, atletismo, karatê, e os programas culturais, balé, hip hop, capoeira, teatro, informática, para que esse menino, primeiro, se torne um cidadão antes de ser um profissional. Essa é a nossa visão. E fora os trabalhos de assistência social que a gente faz. Meninos que a gente teve problema do coração. Naquela época a gente tinha todas as crianças da fundação tinha plano de saúde. Uau. Nesses 90 mil aí, o menino lá teve um problema de alteração. Na hora que foi ver, o plano de saúde cobriu um processo ruim cardíaco dele.
né? Um menino que teve também problema de operação de catarata, a família não tinha condição de fazer, a fundação ajudou. Então, esse slogan que a gente tem, nosso sonho é virar o jogo, tem gente que está perdendo o jogo. Tem gente que está empatando o jogo e nunca, se não tiver lá um apoio, ele não vai virar o jogo dessa pessoa. Ele vai passar 10, 20 anos, ele vai estar igual. Então, nosso slogan, nosso sonho é virar o jogo. Se você está perdendo o jogo, nós queremos te ajudar a virar o jogo com estratégias, seja elas sociais, esportivas ou culturais, para que você se torne um grande campeão da vida. Animal. Cara, isso aqui, o que você falou agora é uma lição de vida para muita gente que está assistindo. Você pode ter certeza. Você já teve a oportunidade de compartilhar mais assim sobre a fundação, falar abertamente sobre isso? Sim, sempre que eu vou em palestras, né? Inclusive tá tendo uma feira de futebol. Eu falei sobre projetos incentivados. Eu tô pensando aqui, falei, eu queria ter visto uns cortes do Edmilson falando da fundação antes. Então, sempre que tem alguma coisa voltado, né? E que nem nós estamos fazendo uma reunião agora com os pais, né, da fundação, falar um pouco o que é a fundação, né? O que a fundação tem. E eu sempre digo assim, gente, o projeto social, primeiro você tem que ter amor ao outro, não pensar em você. Por isso que eu falo muitas vezes assim, eu quero tirar o meu nome da fundação e às vezes a gente não tira, por quê? Porque isso aí é um ministério meu. Deus me deu para poder cuidar disso, só que eu sozinho não consigo. Né? Então, quando eu tenho a oportunidade de falar o que é o social, falar o que é bom, o que é ruim, que caminho ir, a gente tem, graças a Deus, uma certa experiência dentro do mercado. E a CIMEA muito mais ainda, porque ela vive isso aí e ela não consegue. Às vezes eu falo assim, poxa, se você está tendo um comitê aí com a pedagoga e com a assistente social, que eu acho que você não deveria, você deveria buscar recursos com as madames aí daí, sabe? Eu falo, não, eu gosto de ter. Então é uma coisa dela, não vai tirar isso aí nunca, porque é nosso, é DNA nosso. E você falou que hoje já atende 800 crianças, mas o impacto é muito maior, né? Porque vocês também têm trabalhos com as famílias, né? Vocês envolvem toda ali a... O impacto é muito grande, porque, exemplo, é igual um menino quando um adolescente vai para a droga. Quando ele começa a usar droga, ele atinge muitas pessoas, cerca de 28 pessoas ao entorno dele. 28 pessoas. Mas quando você faz um impacto do lado bem, atinge multidões. Imagina se o Edmilson tivesse saído de Itaquaritinga e não tivesse sido campeão do mundo. Entendeu? Deus me deu a graça de ser campeão do mundo, e porque se eu não fosse campeão do mundo, nunca existia a Fundação Edmilson. E nunca ia atender essas crianças todas, essas famílias todas. Então, exemplo, quando a gente faz festas pontuais lá como Natal, o que é as crianças? Quer brinquedo. Então, quando você faz uma festa de brinquedo, a gente fez em 2019 uma festa de final de ano, Papai Noel chegando com um helicóptero, com um amigo meu que tem um helicóptero, tal, bonito. Tem que ver a sensação da criança, porque ela está no interior. Ela vai lembrar disso para sempre. sempre. Né? E a gente fez portas abertas das 9 às 3 da tarde e demos mais de 7.000 brinquedos. Durante 7 horas passaram 7.000 pessoas dentro lá, pegando brinquedo, atrações, música, festa, e ver o Papai Noel. Coisa que às vezes o cara mora numa cidade, mas ele mora num bairro, e o pai eles brigam entre filhos para ver quem vai no centro da cidade, comprar comida ou comprar um presente. E aí você traz para os meninos a realidade de ver o Papai Noel. E você tem que ver as caras das crianças. Então, esse impacto social ele vai muito mais além do que você dar uma aula de balé, de você dar uma aula de informática. Quando você abre para a família, você traz todo o problema social que a nossa sociedade vive. Ela é amplo e, lamentavelmente, a gente não consegue. Eu tenho um monte de ideias para fazer social, para ajudar pessoas, que nenhuma das coisas que a gente sempre quer fazer é dar continuidade do menino que entrou com 6 anos e com 17 ele conseguir ainda ter cursos técnicos para que ele possa realmente voar na vida. Mas, às vezes, a gente não consegue. Dentro do orçamento do ano, a gente tem que priorizar algumas coisas. Então, quando você fala do social e atende uma criança, se essa criança dá certo, ela vai replicar muito mais. Foi a criança Edmilson que deu certo. É a criança Diego que deu certo. Ela vai replicar e vai trazer um legado enorme para a sociedade, para o Brasil e para o mundo. Porque a Fundação ela é um case de sucesso de um campeão do mundo, que não volta
as expectativas de achar uma joia de ouro. Não, a gente tem que formar cidadãos para o mundo. Isso é uma prevenção que a gente está fazendo para o nosso país, para o meu neto, para os meus filhos, para o meu bisneto. Por quê? Eu não vou estar mais aqui, mas eu vou deixar um legado na vida. Não, eu participei de uma época da vida onde meu pai era desse jeito. É isso que a gente tem que trazer, esse sentimento. Nossa, animal. E assim, aí, beleza, você com toda essa experiência, 16 anos, né? Aí com a fundação, aí chega o Arrasta, começou em 2020, os malucos que era para fazer um evento só. E aí, no Arrasta do ano passado, quando a gente foi fazer a segunda edição, cara, umas 10 pessoas ali de Alphaville. Tem que conhecer o Edmilson, fala com o Edmilson. Só que pro ano passado não deu tempo, também acho que tudo tem sua hora. E esse ano o Tom nos conectou aí, né? E a partir disso a gente começou a falar. E o que você viu no Arrasta ali naquele momento? Você falou, cara, o que tá acontecendo? Qual que foi a sua primeira impressão ali? Não, primeiro, o Tom é um cara que fez... Na época ele não tinha nem a Jab, né? Ele, lá atrás, eu acho que ele era representante ou comercial de alguma marca. Ele fez uma ação com a gente e sempre tem trazido pessoas que conectam dentro dos nossos valores e princípios. Acho que isso é fundamental. E quando ele trouxe essa oportunidade com a Rastra, eu falei assim, gente, eu cedo o meu tempo, tudo que for em prol da fundação. Se for beneficiar as crianças e fazer que a fundação realmente se mantenha e cresça, a gente está disponível. Então, te deu uma canseira também, apesar das correrias do dia a dia, mas eu acho que a gente acabou se conectando, né? Eu acho que o mais importante é lealdade e transparência, porque é muito importante hoje dentro do mercado. Mas a gente também tem que saber, não estou falando no seu caso, os pratos e lentilhas que nos aparecem, né? Então, a gente tem que blindar muito, porque as oportunidades são muitas, mas as ofertas também são muitas. Então, a gente tem que entender aonde tem um lado que seja bom para todo mundo, porque todo mundo que quer ajudar, ele tem que pensar que ele está ajudando uma causa, não uma pessoa. Exato. É isso aí. Então, a Arrasta é uma causa que já tem o seu primeiro ano com ações fora do país. Agora, como você explicou um pouco, quer abranger um pouco maior em situações pontuais, identificar realmente onde vocês enquadram dentro do terceiro setor. Nós queremos ser um abençoador de causas, de projeto, isso assim. Identifica onde vocês querem ir. Aí vocês vão se planificar, se planejar direitinho e colocar o método que vocês acham de distribuir aquilo que vocês conseguirem fazer. Então, acho que o Arrasta está bem conectado, principalmente com os valores da CIMED, do Edmilson e da Fundação. Legal. A gente começou lá em 2020, né? E no primeiro ano a gente doou para a Fraternidade, lá na África. Aí, o ano passado, eu senti muito forte no meu coração de procurar uma ONG brasileira. E aí, a gente trouxe a ONG do maestro João Carlos Martins e ali me deu esse estalo. Eu falei, cara, onde eu quero estar daqui 10 anos? Né? A gente quer abençoar aí 100 ONGs. E aí, apareceu a sua, apareceu a do Paulo Vieira. E assim, eu visitei inúmeras ONGs. Inúmeras. Não foi só o Instituto Edmilson, não foi só as ONGs que a gente ajuda hoje. E eu tenho muito essa coisa de sentir. Aí, você estava fora do Brasil, você falou, não, mas conversa com o Tange. Eu conversei com o Tange, puta cara simpático, gente boa, me recebeu super bem. Mas antes na hora que eu entrei no Instituto Edmilson, eu senti uma paz, assim, sabe? Eu falei, cara, vai ser aqui. Aí eu cheguei, já conversei, eu falei, eles mostraram que tinha um espaço de eventos. Eu nem sabia que tinha um espaço de eventos. Eu falei, cara, eu acho que com o apoio do Edmilson, com o apoio das pessoas que estão chegando, a gente dá conta, porque lá é gigantesco, né? Na verdade, Diego, eu sempre tive o desejo de fazer um polo da Fundação em Santana de Parnaíba, é a cidade onde eu moro. Tá? Nos 10 anos de fundação, a gente fez um jantar benéfico para a Fundação. Eu lembro ainda que o Walter Torres estava vivo, né? Ele cedeu um espaço lá no Allianz Parque, a gente fez um jantar fantástico ainda. O pessoal do Paris 6 não cobrou nada a parte da comida. Cara, leiloamos camisa. E eu lembro que naquela época o antigo prefeito Elvis falava, vamos abrir e tal. E a gente ficou esse tempo todo esperando o tempo de Deus. Né? Ele me levou em vários lugares e falou assim, ô Elvis, no tempo certo a gente vai abrir no lugar certo. E é onde existe necessidade. Porque às vezes eu vou lá num bairro que não tem necessidade lá, porque já tem escola, já tem ginásio, já tem parque municipal. O que uma fundação vai fazer lá se ela não tem um conhecimento da necessidade da comunidade?
foi quando a gente tem o SCA Brasil, que é o meu time de futebol, e nós temos um espaço ocioso, que é o ginásio, as piscinas e a área de eventos, né? E nós estamos num bairro muito carente ali, que é o Refúgio do Bandeirantes. 4.500 pessoas, 5.000 pessoas que moram ali. Quando a gente começou o projeto do Sky lá em 2019, eu falei assim, Meia, você já foi no bairro ali embaixo? Eu falei, não. Tem 3 bairros aqui, o Crystal Park 1, 2, e tem um refúgio aqui que eu acho que a gente deveria contratar uma assistente social para ela fazer um estudo de 4 meses para saber o que a gente pode ajudar ali, como fundação. A gente tem um espaço aqui, está ocioso, no uso, né? Na época, depois veio a pandemia ainda, e a gente fez um levantamento do que a fundação poderia fazer no Refúgio dos Bandeirantes. Foi aonde nasceu o desejo de a gente abrir um polo lá em Santana de Parnaíba. O SCA, os meus sócios cedem um espaço, a gente não cobra aluguel nenhum da fundação, o que a gente precisa lá é manter os profissionais que tem. A nossa ideia é que a fundação esteja lá ainda por enquanto. Nós queremos ter o espaço da fundação ali no Refúgio dos Bandeirantes. Inclusive, a gente tem até um local, entendeu? Precisa passar por uma reforma, uma adaptação, tudo. Mas a Fundação Edmilson Santana é uma necessidade, porque o bairro tem uma necessidade. É um dos bairros mais carentes ali, a nível de infraestrutura, porque também está muito oprimido entre mata, entre o aterro sanitário e a fazenda. Então, esse nasceu o desejo, a gente está. Para o ano que vem, na minha cabeça, eu tenho uma ideia de ter um lugar próprio, porque aquele é um espaço de evento do clube, da empresa. E eu acredito que o ano que vem a gente vai ter uma raça só para fazer esse novo trabalho da fundação e ter a sede própria. Aí, já puxou a bola. Já puxei a bola. Legal demais. Cara, eu tô pegando um aprendizado aqui. Você falou várias vezes dessa questão de visualizar, né? Você lá atrás visualizou e colocou data para começar a fundação. Agora você já tem um espaço que você falou na tua cabeça. Qual que é a importância que você acha de você visualizar, você mentalizar, você criar primeiro na sua cabeça para depois materializar as coisas? Eu sou um cara que eu tenho... foi uma coisa que Deus me deu, mas eu tenho uma coisa que eu aprendi durante a minha carreira. Eu jogava em várias posições, principalmente no meu início de formação. Então, eu tinha que interpretar o modelo de jogo de cada posição. Então, toda vez que eu chego num novo lugar, eu observo todo lugar, para saber o que eu vou falar, com quem eu estou, onde eu vou sentar, onde eu vou comer. Muitas vezes, quando eu chego no restaurante, eu chego em algum lugar, eu vou no banheiro. E não peço para a pessoa falar onde é o banheiro. Às vezes eu entro dentro da cozinha para saber como está a cozinha. Se a cozinha está limpa ou suja. Isso eu aprendi também, quando eu viajava muito, aí eu vi um filme lá, e o cara falando assim, cara, você tem medo de morrer, mas você não sabe quem é o piloto do seu avião? E hoje, toda vez que eu entro no avião, toda vez eu vou no banheiro, mas eu tento dar uma olhadinha aqui, se o piloto é pilota, se é piloto, se é comandante, se é comandanta, o que foi, dou uma olhadinha se o cara está com um cara de sono, alguma coisa. É minha vida que está em jogo. Então, eu tenho uma visão periférica das coisas que estão ao meu redor. Então, o ecossistema dentro do que é social, ele precisa rodar entre ele, para que ele se mantenha. Porque o social foi feito para fazer a política social, não a política pública. E os meus negócios é voltado sempre em coisas que envolvam todo o ecossistema do negócio. Então, quando eu falo em social, tem muita coisa ainda nesses 15 anos que a gente errou muito porque a gente não parou para identificar aonde a gente queria ir. E a gente saiu contratando porque boa parte dos 8 anos a gente não estava aqui. Então, o crescimento da fundação ela foi fazendo naturalmente porque eu e a Cimea estávamos aqui no Brasil. Então, essa visão de pensar em um ano, uma semana, é uma visão que me trouxe do futebol. Então, eu vou jogar de lateral direito. Como que eu vou pegar o cara se eu não sou ruim nisso aqui? Então, eu estou identificando onde eu quero chegar. Você antever. Antever. Não é questão de visão, é questão de identificar e planejar. É um método que eu desenvolvi junto com uma escola de Barcelona, chama IPPM.
Você identifica, você planifica, você planeja e você põe a metodologia de trabalho sua. Você tem um curso falando sobre isso? E PPM, eu falo sobre isso. Que legal. Exemplo, você quer começar uma ONG. Você tem que identificar onde, qual que é o preço, qual que é o custo, de onde vai vir as receitas, identificar qual é o público, quem vai comprar, quem vai vender, qual é a minha função, qual que é a função da minha equipe. E aí eu vou planificar. Aí eu planejo e aí eu coloco em prática aquilo que eu tenho de trabalho. Tem gente que vai saindo, fazendo as coisas e não sabe das dificuldades que vai ter daqui um mês, daqui uma semana, se vem uma crise, né? Onde você está bem fechado, esse é exemplo, se é numa holding, se é em pequenas empresas que têm participações. Então, são situações que você vai, na maneira do tempo, aprendendo. Porque hoje, exemplo, Edmilson, você é um grande empresário? Eu sou. Eu tenho 7 empresas e tenho mais 12 empresas que eu tenho participações. Que setor? Todos que você imaginar. Desde restaurante a vender IPIs. Porque as minhas conexões me fazem proteger, mas as minhas empresas estão fechadas. E isso eu falo já de empreendedorismo, não falo do terceiro setor, mas eu levo o lado de empreendedorismo da vida para o lado de social, porque senão fecha as portas. Não tem como. Então eu tenho que mimar o meu patrocinador, eu tenho que mimar o cara que me doa, eu tenho que mimar ele. Por quê? Porque o cara tem que ter amor pela causa do Edmilson. Não porque o Edmilson foi jogador de bola, porque o Edmilson ele é um cara que investe na sociedade. Então essa é a minha visão de pensar o que eu vou fazer daqui a um ano na fundação e nos meus negócios. Está pensado. Deus tem a última palavra, ele pode mudar tudo. Mas eu tenho que planejar, fazer a minha parte. Animal, animal. Eu tava falando aqui, quando eu fui lá, eu senti aquela paz. Eu falei, cara, vai ser aqui. E quando eu olhei aquele espaço de eventos, a gente não sabia que tinha um espaço de eventos. Eu falei, cara, se vier esses caras, eu acho que dá pra gente ampliar. A gente ia fazer um evento muito menor esse ano, muito menor. Virou algo assim estratosférico. Tem vindo empresas parceiras aí gigantescas que a gente nem esperava. E nesse meio tempo, eu vi lá o espaço de eventos, aí eu conversei com a Regiane, com o Tange, falei, cara, e se a gente trouxesse para cá, será que eles abririam essa possibilidade? Eu falei, vamos conversar e tal. No dia seguinte eles vieram com as vocês, nem no Brasil tinham pisado ainda, no dia seguinte não, autorizaram, pode fazer o evento aqui e tal. A gente ficou muito feliz, falei, cara, puta, porque assim, para vocês talvez o Arrasta seja importante, mas para nós é muito importante essa conexão, por exemplo, mais um cara que acreditou, mais uma ONG que tem vindo. Porque isso motiva a gente a trabalhar. Porque senão você não sai de casa, né? Se você não tiver pessoas, a gente não faz nada sozinho. Com certeza. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei, cara, como é importante o que você acabou de falar, que é a questão das conexões. Qual que é a importância que você vê no mundo de conexões para a fundação, para o Edmilson e para o mundo dos negócios? É importantíssimo. Eu viajei já para 74 países do mundo. Se eu for em qualquer país do mundo hoje, sem dinheiro e sem nada, eu consigo me virar. Porque tem cartões de todas as pessoas mais importantes do mundo, então as conexões e o contato é muito importante. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, é muito importante quem você indica para qualquer negócio hoje no Brasil e no mundo. Porque é a sua reputação que está valendo. Eu posso te indicar você para fazer um negócio lá e você investe no negócio e o negócio dá certo. Você vai vir cobrar de mim e eu perdi a lealdade da minha amizade. Eu prefiro perder a amizade do que indicar você para um negócio que eu primeiro não estou. Eu não indico ninguém para um negócio que eu não esteja e que participe de perto. Por isso que eu quando eu te falei assim, Diego, fala com o pessoal aqui e eles vão filtrar, que é isso que a gente tem que fazer, identificar aonde a fundação pode ser ajudada e beneficiada e aonde o Edmilson e a fundação pode apoiar o Projeto Arrasta. Não, e essa participação é incrível. Por exemplo, você já me deu algumas ideias hoje aqui, a gente estava conversando, a gente estava com uma ideia, você falou, não, cara, vamos aplicar em projetos de gerar renda, que faz muito mais sentido. Não faz sentido. Eu falo, as ONGs precisam de quê? Elas precisam de sustentabilidade e renda recorrente. Então, exemplo, se a gente conseguir aí, no evento que a gente vai fazer para o Arrasta, em vez de a gente ter um dinheiro para pagar as nossas contas, esse dinheiro vai pagar as contas e depois, ano que vem, eu vou ter a mesma necessidade. Agora, se eu fazer um projeto aqui de fazer algo que traga receita para a fundação, o ano que vem você vai falar assim, o dinheiro que você me deu lá, eu criei uma receita, o ano que vem, se não cobrir a receita 100%, vai cobrir 50%, 70%. Aí diminui menos a margem para mim captar.
Edmilson, tem muitas pessoas assistindo aqui. Que projetos seriam esses? Porque às vezes alguém se interessa até participar e ajudar. Que projetos que a gente investiria, que geraria renda, para a gente depois investir em outros projetos da fundação? Tem várias frentes que você pode fazer de trazer receitas, que nem... exemplo, lá na nossa sede em Taquaritinga, é uma cidade que tem muita necessidade exemplo, a cidade não tem um cinema. Entendeu? A cidade tem um hotel. A cidade não tinha campo de futebol society para locação. Então, o entretenimento na cidade é baixo. Por isso que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer o social lá, porque a demanda é muito grande. Por quê? Mente vazia, oficina para o diabo trabalhar. Se você não tem cultura, se você não tem esporte, você não tem lazer, a probabilidade de um pré-adolescente, adolescente entrar dentro de uma facção, dentro de caminho errado, é enorme. Então, dentro da fundação que a gente criou, exemplo, nós criamos um complexo chamado Virando o Jogo. Para quê? Para que a gente possa levar entretenimento para a comunidade. Eles consumindo, eles estarão ajudando a fundação. Então, eu recebi uma doação de 2 fundações de fora do país e a gente construiu dentro do espaço da fundação 3 campos de gramas sintéticas que a gente loca a partir de 5 horas da tarde, quando os meninos não estão lá, e uma lanchonete. Todo o dinheiro desse investimento que eu poderia ter investido em salários, em qualquer outra coisa, em uniforme, eu investi esse dinheiro num espaço onde tem uma renda recorrente. E com essa renda você paga? Eu pago a fundação e pago os funcionários. Então, desse complexo, foi a primeira fase. A gente tem 3 etapas. A primeira etapa é a gente fazer o campo, a lanchonete e o campo de beach tênis. A segunda etapa é construir a academia e, junto com a academia, fazer um salão de aniversário, que você pode locar também para fazer aniversário de criança. E uma terceira etapa é a gente fazer o nosso espaço culinário, vamos dizer. Fazer 2, 3 containers lá, onde tem a quadra, fazer a coberta, fazer um salão, um espaço de comida, de sala praça de alimentação. Então, está desenhado e a gente está em etapas. E aquilo, eu acho que tem outras ideias também. Exemplo, a minha ideia é criar um fundo para que a fundação compre imóveis no nome da fundação e a fundação ganhe aluguéis em cima disso, de casa. E esses aluguéis mantenha a fundação e ainda sobre dinheiro para eu poder ajudar outras entidades, entendeu ou não? Você quer ajudar outras fundações? Quero. Que legal. Então, hoje que nem no Sertão. Quando eu fui para o Sertão, eu fiquei 5 dias lá. Fui na seca, na época seca, que é setembro até outubro. Lá no Piauí. No Piauí. E aí o Zé da Água lá, cara, eu chorava cada dia. Então, voltando naquela... Você não precisa ir para a África. A África tem necessidade, mas nosso país tem muita necessidade também. Muita, muita. E aí eu fui para lá e falei, Zé, a gente, em vez de eu ir lá, abrir um polo da fundação com custos meus, por que eu não associo a ele? Dentro do seu orçamento, Zé, o que a fundação pode ajudar? É X? Seu orçamento é X. 10% é a Fundação Edmilson. E aí a gente fez uma parceria entre o Instituto Novo Sertão e a Fundação Edmilson. Então, anualmente, a gente paga o orçamento deles e eles têm lá o projeto deles, já com a equipe deles, com o funcionário, com a gestão deles, e a fundação está lá como apoiadora desse projeto, porque senão ele fecha. Que legal. Então, essa é a ideia que eu falo para você do Arrasta. Eu lembro quando o Érico Rocha, lá em 2007, 2008, estava terminando a minha carreira, o Érico fazia as mentorias dele, e na mentoria ele falava assim, eu preciso aqui de 50 pessoas, que eu vou dar uma mentoria aqui no Skype, que na época, e eu quero 5 pessoas aqui, ou quero 50, que eu vou dar 1 hora gratuita da minha mentoria. Que ele cobrava, na época, 50 pau. Cara, em 2 minutos acabava o combo. Aí ele levantava aqui e falou, eu quero levantar aqui 5 pessoas por 100 mil reais para fazer tal projeto na Fundação Edmilson e o Edmilson vai oferecer um jantar na casa dele com a família dele e mostrar o museu dele. Eu quero 3 pessoas assim e vai para Barcelona assistir um jogo do Barça. Então a gente criou naquela época e o Érico foi um canal de bênção para a gente. Só que, tipo assim, o Érico
Ele não ia ficar a vida inteira dele fazendo isso. Ele fez por ações pontuais que nos ajudou a acelerar Olha que o legal. nosso processo. Eu não sabia disso. O Érico já fazia lá em 2007 8. o que a gente se propõe com a Arrasta, que é entregar essas experiências. Inclusive, o Érico é uma grande inspiração para nós. Érico Rocha, queremos você aqui no Arrasta Talks. O Érico, irmão, naquela época ele falava digital, eu não entendia nada. Eu falava, uma vez, ele morou em Barcelona, e eu fui numa 2012, 2013, a gente teve uma final da Copa do Rei, e ele estava em Barcelona, vamos assistir a final da Copa do Rei, Barcelona e Atlético de Bilbao. E ele tentou explicar para mim por que já não... Falei, Alex, você não precisa me explicar, eu já sei. Por quê? Porque eu não preciso ter uma pessoa que me supra minhas dores todo ano. Por quê? Porque você tem que ter o coração em paz para ajudar outras pessoas. E eu saber que eu não tenho que depender de você. Então ele fez há 2 anos... E no 3º ano ele falou, Ed, eu resolvi ajudar outra entidade. Irmão, obrigado, cara. Vai lá, se precisar de mim ainda, eu vou te ajudar. Não fiquei bravo, pelo contrário. Tem gente em necessidade também. Hospital de Barretos, ACD, cara, tem tantas ONGs, associações, e às vezes a gente é egoísta, que é só pra gente. Eu falo sempre assim, a gente tem que doar para as pessoas também. Porque às vezes o cara me liga, Edmilson, tem aqui não sei quanto de fralda. Eu falei assim, eu não tenho crianças que usam fralda, mas se você me der, eu vou procurar alguém que vou doar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu recebi remédio que nós não fazemos um atendimento médico, mas tem um que precisa. Então essa conexão precisa acontecer. E eu acredito muito mais em um projeto e você vai abençoando pessoas vida a vida. O Arrasta desse aí, por que a gente não pode mudar o contexto? Em vez de você me der 100 mil reais, que ajuda no meu orçamento, ajuda. Eu não estou desprezando dinheiro. Mas fazer um projeto que tenha etapas. Esse primeiro Arrasta aqui, a gente precisa fazer X para construir isso, para dar receita para a fundação. E aí o ano que vem você faz a mesma coisa e ajuda outra fundação, ajuda outro instituto, ajuda o próprio seu, de ajudar a África, a Angola, onde for. É essa a visão do ecossistema do social. Se você não pensar assim, primeiro, irmão, não vai ter continuidade. E você vai fechar a porta de muitas ONGs. Em 4 dias, uma ONG fecha no Brasil. É muito. Então, é isso que eu penso em relação assim, a gente compartilhar. E isso a gente precisa realmente. E se a gente ainda tem condição de ajudar, a gente deve ajudar as pessoas. Eu falo para as pessoas... Sempre eu digo assim, você fica pregando sucesso, que ser rico, mas você nunca ajudou ninguém. Deus nunca vai te dar sucesso se você não pensar primeiro no outro. E eu peço para Deus, me dê cada vez mais condição para mim poder ajudar, porque eu tenho um coração abençoador. Seja eu pegar o dinheiro e mandar fazer um pix para o cara quando ele está fazendo uma rifa, porque ele ficou lá na pandemia durante 2 anos sem fazer personal. Imagina, quantas rifas eu não comprei. Eu tentei virar o jogo da vida desse menino, porque esse cara era um personal, tinha 3 filhos, e não tinha de onde tirar dinheiro. Eu pensei em mim? Não, eu pensei na situação dele, porque eu poderia estar nessa situação. Então as pessoas têm intenção de ajudar. O que não tem, Diego, muitas vezes que eu falo, são projetos sérios. E aí você que está aí, você tem que levantar e fazer realmente quem faz e quem não faz. Uhum. Edmilson, você falou muito sobre questão de empreendedorismo, né? Você passou várias visões sobre empreendedorismo. Falamos um pouquinho aqui sobre marketing, até citamos o Érico Rocha, que é uma inspiração para a gente, principalmente no marketing digital. Esses são 2 pilares do Arrasta. A gente traz pessoas que falam sobre esses temas. O terceiro pilar, que a gente acha muito importante, é o pilar da espiritualidade. Então, a gente traz pessoas que falam sobre isso. O que foi a diferença? Quando que a espiritualidade entrou na sua vida? 16 anos. Em 15 de Jaú, me converti, família católica... 16 anos, aceitei Jesus na arquibancada do 15 de Jaú, e isso foi meu divisor de águas. Toda a sabedoria que Deus me dá foi porque eu cheguei onde eu cheguei, primeiro por causa de Deus, segundo por causa da minha esposa e terceiro por causa do meu talento e persistência. Mas, cara, se não tivesse Deus na minha vida, eu vivi num entorno muito ruim na infância. Muito menos do que hoje, mas eu vivi muito assim. Então, todos os contos de Copa do Mundo, eu tenho história de todos os 7 jogos
da Copa do Mundo. Exemplo, o jogo contra a Inglaterra, que a gente saiu perdendo de 1-0, aí o Ronaldinho, a gente empatou no último minuto, jogamos com o uniforme 2, azul, com short branco e meia branca, azul. A Inglaterra tinha 90% dos torcedores japoneses torceu pro Beckham na época, né? A gente, uniforme 2, saímos perdendo, depois empatamos e viramos, o Ronaldinho foi expulso, tudo era negativo. Só que num dia antes, o Alex Dias Ribeiro, que era o capelão lá da Copa, tirou a passagem que Deus não trabalha com favoritos. Quem era o favorito lá? O Brasil? Não, era a Inglaterra. E tudo foi contra nós. Só que no resultado final a gente acabou vencendo. Então a parte de empreendedorismo, ele vive... A parte do empreendedorismo junto com a espiritualidade vem na trajetória de sucesso da pessoa. Lamentavelmente, tem algumas pessoas que não têm uma trajetória de sucesso e querem levar pessoas para um caminho que não viveram. E isso é muito perigoso dentro do que é o negócio do empreendedorismo. Então, eu sou uma pessoa que falo aquilo que vivo. E às vezes eu falo muito, porque eu não tenho restrições de falar o que eu penso. Porque se eu ficar aqui 1 hora, 2 horas falando contigo, eu preciso expressar para as pessoas que vão ouvir isso aqui o verdadeiro Edmilson e aquilo que ele vive. Porque senão eu vou estar aqui perdendo tempo contigo. Falar do social, falar do empreendedorismo, mas falar aquilo que você não viveu, né? Então eu não fiz marketing, eu não fiz comercial, eu não fiz nenhum tipo de faculdade. Mas a vida me ensinou, porque eu vivi coisas que poucas pessoas, mesmo estudando, não passaram o que eu passei. Não viveram o que vivi. Né? Falar 4 idiomas, viajar em 74 países. Não, tem coisas que eu vejo no país, eu falo assim, eu quero fazer lá na fundação assim. Aí eu falo aqui para o Jorge, eu falo para você, o Jorge nunca viu isso. Mas eu vi assim, 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 vamos fazer. E aí os caras demoram. O grande problema é, as pessoas que andam com você têm que executar aquilo que você pensa junto. Senão não dá certo. Que legal. E aquele jogo foi um jogo emblemático. Aquele gol do Ronaldinho lá, de onde ele tirou aquele gol? Sensacional. Ele já falou que queria cruzar, né? Não, ele fala que o Cafu, né? O Cafu, ele fala com ele que o Seaman ficava um pouco adiantado. Eu literalmente não vi, porque nessa jogada eu e o Roberto Carlos, porque era uma bola parada, o Lúcio e o Roque foi cabecear, e eu fiquei com o Roberto Carlos para a gente organizar o contra-ataque, a transição ofensiva. Então ficamos eu estava falando com o Marcão aqui e o gol saiu aqui, não vi. Só fui ver depois. Agora, se ele cruzou ou não chutou, importante que o Golias venceu o Davi, né? Davi venceu o Golias. É isso aí. E como que foi aquele gol de bicicleta no meio da Copa do Mundo, você ali de zagueiro e ter aquele gol? Acho que foi uma consagração para você, né? Então, tem uma história também. As pessoas vê só o gol, não vê os trabalhos, as dificuldades, porque eu sou convocado para a Copa do Mundo como reserva. Me torno titular durante a preparação na Malásia. Jogo o primeiro jogo, o Brasil ganha 2-1. No segundo jogo para a China, só saí do time para o segundo jogo. Foi o bode expiatório. E quando eu saio e falo que não vou jogar, eu ligo para minha mãe fala assim, ainda bem que você não joga, filho, porque se perder, pelo menos você não tá. Eu falei, não, mãe, eu vim aqui para ser campeão. E eu começo a olhar o jogo que eu fiz e tentar melhorar se eu tivesse uma oportunidade, porque eu sabia que ia ter uma nova oportunidade, porque eu sabia que a posição que o Filipão tinha colocado, só eu poderia fazer. Essa é a confiança que você tem que ter em cima do seu negócio. Por quê? Porque você viveu isso e você está preparado para fazer a posição que é pré-determinada. Olha aí os gatilhos que tem aí. Então eu sabia que o único jogador dentro do sistema tático do Brasil, o único que podia fazer isso era eu. Você sabia que a oportunidade ia vir. Eu sabia que eu tinha uma nova oportunidade. E eu tinha que estar preparado, não resmungando com o Filipão, com o outro, porque eu não joguei no segundo jogo. A China ganha de 4-0, o Filipão no terceiro jogo dá uma oportunidade porque tinha jogador cartão amarelo, muda um pouco o sistema lá, e o Edmilson está. É oportunidade. Então, uma bola que eu pegava antigamente no jogo da Turquia, que foi o primeiro jogo que eu saía conduzindo a bola, no jogo contra a Costa Rica eu falei assim, não, quando eu sair de trás, eu vou tentar fazendo tabela, né? Tocando para um e indo. E foi o que aconteceu, o gol. Eu recebo a bola do Cafu, saio fazendo a tabela, joga lá para o Júnior, cruza, a bola pega
no jogador da Costa Rica pega uma altura, eu já tinha passado da bola e na hora que eu volto eu pego aquilo lá. Da onde vem isso aí? De um monte de brincadeira que a gente fazia no campinho lá de Itaquaritinga, jogando fazer gol de bicicleta. Ou seja, aquele gol veio de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Por quê? Porque quando a gente assistia a Copa do Mundo nos anos 90, 94 e tal, o cara fazia um gol, a gente ia pro campinho de terra replicar aquilo lá. Então, o meu lado cognitivo, ele já sabia que se tivesse alguma ação assim, lá quando eu era criança, eu já tinha feito vários movimentos assim. E as pessoas acham que aquilo lá foi uma sorte, foi isso, foi aquilo. E quando eu tenho uma palestra em cima desse gol, em cima dessa história. Porque no meio do caminho, um cara tenta me fazer uma obstrução. Eu trombo com ele, eu fico em pé, passo da bola, porque se esse cara não tivesse me parado, talvez eu tinha chegado depois da bola, ou antes da bola. Você entende? E quando você para no meio do caminho e alguém tenta te parar, é porque algo bom está acontecendo lá na frente. E às vezes a bola não vem como você quer para você fazer o gol. Você tem que se readaptar para não perder o negócio. Mas, Edmilson, não conta mais não, que eu vou querer ouvir essa palestra lá no Arrasta, você contando sobre isso. Fechou? E taça, vamos falar... Último tema aqui sobre a Copa. Copa do Mundo. A hora que você levantou a taça, ou melhor, antes, Ronaldo fez 2 gols, está acabando o jogo. Que sensação, que emoção que você sente ali naquele momento? Diego, na verdade, eu chorei muito na semifinal. Na semi? Passou minha vida inteira. As dificuldades no São Paulo, no começo de carreira que eu fui para casa, um amigo japonês me emprestou dinheiro. Passou a vida inteira. Chorei muito. Quando a gente sabe, eu falei, eu vou jogar uma final de Copa do Mundo. Chorei muito. Cara, choramos pra caramba também na final, mas a semifinal foi fantástica pra mim, pessoal. E depois, Ronaldo 2-0, tudo, a gente tinha um propósito, eu, o Lúcio e o Kaká, de colocar uma camisa glorificando a Deus. E aquele lá é um testemunho que quase 3 bilhões de pessoas estavam assistindo aquela final porque a China jogou aquela Copa do Mundo. Então, foi a Copa do Mundo mais vista nos últimos anos. Agora, com rede social, todas essas coisas, vai aumentar. Mas tinha 3 bilhões de pessoas vendo uma mensagem que falava, Jesus ama você. Uau. Eu recebi mais de 6 mil e-mails na época de missionários agradecendo por que a gente colocou aquela camisa e pessoas do mundo muçulmano, lugar super restrito, Coreia do Norte, tudo. Por que as pessoas perguntavam, por que Jesus me ama? E demos a abertura de a gente poder falar do amor de Cristo. Aquilo lá foi melhor do que ter ganho a Copa do Mundo, porque a gente tinha um propósito de ganhar ou perder, a gente ia glorificar Deus. Mas como Deus, ele é maravilhoso e ele escolhe as coisas impossíveis para fazer possíveis, ele deu a oportunidade de a gente vencer a Copa do Mundo e as pessoas falam assim, esse cara venceu e mesmo assim ele fala de Deus. E o impacto foi fantástico. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, na hora que o Cafu levantar a Copa, eu quero ficar do lado para ser o segundo jogador para pegar ela, para ver se é de verdade. E tanto que na imagem lá, na hora que o Cafu fala, Regina, eu te amo, tal, Jardim Irene, tal. E eu tô aqui bem embaixo esperando. Na hora que ele olha para baixo, eu falo assim, daqui para mim. Pega e levanta um sonho de criança e que não tem preço para pagar. Eu acho que é algo que não há palavra, não há dinheiro, não há sensação, não há emoção de levantar uma Copa do Mundo no país do futebol chamado Brasil. Você falou muito de Jesus agora, né? O que você falaria para as pessoas que sentem um vazio e porventura estão buscando algo muito semelhante ao que você estava buscando ali com 16 anos e você encontrou? Eu era religioso, né? Eu não conhecia Deus, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Ia na missa, quase virei padre, era coroinha, primeira comunhão, crisma, eu fiz tudo. Porque a gente era muito católico, meu irmão, meu pai vinha de Itaquaritinga para cá para fazer romaria na Aparecida do Norte, mas eu conhecia e nada mudava. Eu via no meu entorno que não mudava. Eu acho que é assim, a pessoa que tem que ter uma experiência com Deus, mas com Deus, não com o homem. As pessoas hoje se decepcionam, se frustram por causa que o homem é falho. E deposita toda a sua confiança num coach, num mentor, num pastor. Deus, ele nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai mudar os planos que ele tem para você. O homem muda. Então, nossa confiança, minha confiança, está em Jesus. Mas você tem pastor? Tenho pastor, mas ele não guia a minha vida. Quem guia a minha vida é Jesus. Ungir carro, fazer isso. Cara, eu
Sou um cara dizimista, sou um cara ofertante, sou um cara que amo ações sociais, dou daquilo que eu não tenho, mas eu tenho a minha vida com Jesus. Né? Ah, mas você vai na igreja? Vou na igreja. É submissa, pastor? Sou. Mas eu não sigo o pastor, eu sigo Jesus. E é isso que às vezes a gente tem hoje de dificuldade, e você que está aí com um momento difícil, de ansiedade, de depressão, de insegurança no futuro, confie em Jesus, confie em Deus, leia a Bíblia, busque ensinamentos que venham do alto e tenha discernimento de decidir onde você quer ser pastoreado e congregar. Eu acho que essa é a minha experiência de vida desde os 16 anos, nem sei quanto tempo faz, mas poderia ter um ano de vida que eu ia interpretar isso. Ah, você vai à igreja? Vou, mas já vivi tudo. Vivi pastor bom, pastor ruim, pastor miserável, igreja boa, é igual. Mas cada um vai prestar contas daquilo que fez aqui. Uau. Quero que você deixe seu comentário aí sobre isso, tá? Se você quiser saber mais, conversar mais, às vezes você está sentindo um vazio, o Arrasta é um movimento para isso também. Então deixe seu comentário, estou me sentindo sozinho, estou buscando algo e não encontro. Deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Depende, né? Por enquanto dá ainda, né, Edmilson? Se a gente estourar muito, a gente vai ter que arrumar uma equipe maior, mas a gente dá um jeito. Edmilson, preciso falar uma coisa com você, cara. Eu, como um bom palmeirense, de família italiana... Você é italiano também. Família palmeirense inteira, dos dois lados. Cara, como que foi a tua passagem no Palmeiras? Se você puder contar uma história. Cara, minha passagem pro Palmeiras foi... Eu estava em Vila Real, né? Em 2008 fui pro Vila Real. Tive pouca opção de jogar. Eu sonhava ainda em jogar uma terceira Copa do Mundo, ser convocado. Eu, em 2007, foi as minhas últimas convocações. Aí eu tive uma lesão. Em 2007 eu joguei pouco no Barça. Em 2008 fui pro Vila Real. E o Luxemburgo entrou em contato comigo, falando que tinha um projeto de Libertadores, 2009, brasileiro e tal. Fiz um acordo com o Vila Real e vim pro Palmeiras. Cheguei aqui muito bem, acho que eu fiz 9 jogos, fiz 4 gols. Classificamos na fase pré-Libertadores para jogar Libertadores. E passado 4 meses, cara, eu acabei quebrando o cotovelo. Eu quebrei o cotovelo numa jogada boa. Não sei se foi a fase de grupos ou a fase de oitavas finais contra o Sport. Um lance bobo, fui girar, caí, rodei o braço inteiro. Não teve uma prótese até hoje, não estico o braço, está aqui a cicatriz. E depois eu não consegui voltar mais no mesmo nível. Né? O Palmeiras perdeu aquele campeonato de 2009 para o Flamengo. Né? O Flamengo deu uma arrancada, foi campeão brasileiro. Mas, cara, foi um tempo... Os primeiros 5, 6 meses foi um projeto legal. Estava legal, mas depois não consegui voltar no mesmo ritmo. O time também acabou não voltando bem. Perdemos alguns jogadores, Cleiton Xavier, o Pierre na época. Mas, cara, é uma sensação nova. Para mim foi uma sensação nova, porque eu tinha ficado 9 anos na Europa. Né? Voltar depois de 9 anos, os caras olhar o Edmilson de um jeito diferente. Eu me cobro muito, eu sou um cara sanguíneo que estou a todo dia cobrando excelência, 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 excelência. E pena que quando eu voltei da lesão no braço, já não estava sendo mais o Edmilson que chegou. E aí eu decidi voltar para a Espanha. E voltei para a Espanha e fiquei mais 1 ano e meio lá. Mas foi uma passagem... curta, mas agradável dentro de um grande clube do Brasil. Show. Qual a sua expectativa pro Arrasta, cara? O que nós vamos arrastar no final do ano, ali na Fundação Edmilson? A gente espera 2.000 pessoas, inclusive. Opa. O site do Arrasta vai estar para você aí, você que quer saber mais sobre o movimento, quer adquirir o ingresso, quer estar conosco lá no final do ano. Qual que é a expectativa, Edmilson? Cara, eu sempre digo assim, a gente gera expectativa na vida, mas a gente sempre tem que ter o primeiro para ter os vários. Né? Teve já o primeiro... Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Então. Esse é o terceiro. E sempre melhorando. Eu acho que todo tipo de projeto, a gente melhorar os eventos. Né? A gente espera que você realmente possa aproveitar em tudo que você for consumir. Né? Aproveitar coisas boas, que possa edificar a sua vida na área espiritual, na área de empreendedorismo, que você tenha paz e, acima de tudo, que você tenha um coração, porque o Arrasta ele nasce dentro de um lado social. Né? Então, o início de um projeto ele é muito importante para saber o propósito dele. Então, o propósito do Arrasta, segundo o que eu entendi, é primeiro edificar pessoas,
ajudar pessoas e depois a gente seguir pela vida. Então, eu acho que vai ser um evento sensacional. Espero que a gente possa fazer um grande evento e as pessoas possam aproveitar o terceiro, quarto, quinto, até a gente conseguir fazer e Deus determinar o seu tempo. Amém. Show de bola. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui ao Hub 500, que é onde que a gente está fazendo aqui a nossa live, essa estrutura maravilhosa. A gente ia fazer em outro lugar, o Hub, através do Gus Lara, falou, não, traz aqui para São Paulo, traz aqui para o Itaim, porque aqui a gente vai te dar toda a qualidade, estrutura que vocês merecem. Então, gratidão, se não fosse vocês, a gente não estaria com esse cenário maravilhoso, com essa estrutura. Obrigado, Gus, obrigado aí o Hub 500. E obrigado, Eduz, que está pelo terceiro ano, essa empresa gigantesca, patrocinando a Arrasta conosco. Deu um presente aqui pro Edmilson. Então, assim, obrigado, Eduz. Tamo junto demais. Edmilson, consideração final, uma coisa que vem no teu coração aí para você mandar para a galera. Eu agradeço a oportunidade de ter o privilégio de ser o primeiro entrevistado, né? Eu acho que é aquilo. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Principalmente no momento que o mundo vive várias inseguranças, incertezas, né? Crise europeia, guerra na Ucrânia. Nosso Brasil, graças a Deus, consegue ainda se equilibrar. É aquilo, ser determinado, sonhar, mas trabalhar muito, né? Hoje, em média, tenho trabalhado 12, 13 horas por dia, em todas as áreas que eu tenho, e que você possa realmente decidir boas decisões. Decidir boas decisões, porque decisões decidem destinos. Uau. Então, boas decisões tomadas hoje vai te mostrar o que você vai ser amanhã. Eu posso falar que eu tive boas decisões. Uma de ter aceitado o Cristo, segundo de casar com a Cimeia, e terceiro de ter minhas filhas, e quarto de fazer as coisas que eu tenho feito, porque eu tive boas decisões lá atrás. Paguei um preço caro, altíssimo, principalmente na parte de atleta profissional de futebol. Para chegar onde eu cheguei, poucas pessoas chegaram e tinham muito mais talento que eu. Muito mais, muito. Ficou muita gente pro meio do caminho. E aquilo, trabalhar de dia e sonhar de noite. É isso aí. Show de bola. Edmilson, muito obrigado. Gratidão demais. Tamo junto. E deixa eu te perguntar, você falou que tem esse curso. Esse curso está gravado ou não? Não tá gravado ainda não. Vamos gravar ele? Vamos gravar. Então é o seguinte, o curso que o Edmilson falou aqui mais cedo não existia gravado, a gente vai gravar. Vamos gravar. Tem também, a gente está lançando um e-commerce do Grupo Edmilson. A gente também está lançando um livro meu que chama Improváveis, né? É uma série que eu fiz aí também em 8 lugares improváveis do Brasil, está lá no canal. O SCA Brasil, que é o meu clube de formação, me dá muito trabalho e tem um ecossistema enorme ao redor dele. Tem boas coisas, bastante coisas andando aí pelo caminho. Show! Podemos colocar o link aqui embaixo para o pessoal? Pode colocar, então? Pode chegar. Então, se você quiser adquirir o curso, o livro, a gente vai colocar um link aqui embaixo e você pode ter aí esse treinamento do Edmilson, pentacampeão e um cara do bem pra caramba, um cara de Deus e um cara que também já está há 15 anos com o Instituto ajudando milhares de pessoas aí. Valeu, Edmilson. Gratidão. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.